CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Nós vamos estudar agora o problema do ser e do destino de nosso irmão Leon Denis. Mas antes vamos ler o Evangelho. Eu abri aqui no capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. O item 19. Progressão dos mundos. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ela estão submetidos pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o fim das coisas, não é mais que um meio de chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo em que os seres vivos progridem moralmente, os mundos em que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos que serviriam para constituí-lo, o veria percorrer uma escala incessante de progresso. Eu li esse evangelho, estava vendo que ele fala aqui, né, que pudesse ver a melhora em torno de si, né? Aí eu falo, poxa, desde a época de quando eu nasci, desde 81, quer dizer, 81 que eu nasci até hoje, eu tô vendo a piora do mundo. Nossa Senhora, poxa, como é que fala as coisas, né? Ao constituí-lo, o veria percorrer uma escala incessante de progresso. Eu vi o contrário, mas em graus imperceptíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que eles menos avancem no caminho do progresso. Assim desenvolvem-se paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, os dos vegetais e os da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Quanto essa ideia é grande e digna da majestade do Criador, e quanto, ao contrário, é pequena e indigna do seu poder, a ideia que concentra sua solicitude e sua providência sobre o imperceptível grão de areia que é a terra, e restringe a humanidade a alguns homens que habitam. Aqui, aí fala aqui, já que ele ainda não chegou, né? Ele fala assim, quanto
é digna, quanto essa ideia é grande e digna da majestade do Criador. Que a ideia de Deus foi eu estava reclamando, né, de 81 para cá, que eu vi que piorou, né, que eu nasci em 81, aí vem o mundo, só vem piorando. Então, mas quanto a ideia de Deus foi digna, que ele não queria isso. Quer dizer que o mundo está assim por causa dos homens encarnados. Porque pela criação, pelo divino, era para ser progredindo, né? Não era para ter esse monte de gente aí na rua, abandonada. Não era para ter essa que me perdoe, essas favelas toda tumultuadas, essas casinhas que você entra, você, poxa, fica muito triste ver famílias morando em certos lugares, né? Então Deus, com certeza Deus fica triste e aberta por isso, porque diante da criação que ele fez é para progredirem, né? Progredirem. Vou fazer a prece. Esse evangelho é o capítulo 3, o item 19. Quem quiser ler em casa e analisar bem devagarzinho para poder entender, é muito bom. Vamos fazer a prece, Senhor. Pedimos ajuda a Jesus, pedimos ajuda a Deus, acima de tudo, e agradecemos o dia de hoje, o amanhecer para cada um de nós, para cada ser. Agradecemos os estudos nessa casa. Agradecemos o amor de Deus para com todos nós. Agradecemos os espíritos, ao seu altivo, as irmãs queridas, a dona Lourdinha. Agradecemos o Leon Denis, a esse estudo que será passado para nós. Pedimos ajuda, pedimos em nome de Jesus, em nome do amor, mas acima de tudo em nome de Deus, para iniciar o estudo no livro Problema do Ser e do Destino. Que assim seja. Por que você vai pôr meu livro aqui? Através da mediunidade, da comprovação da existência da alma e da reencarnação. Então, estamos aí na página 245, Adilane. Estamos nesse capítulo que trata da reencarnação e as provas, as suas provas, né? Vidas sucessivas, provas experimentais. Aí temos aqui as reminiscências, página 245 do teu livro. As reminiscências de homens ilustres, em sua maioria, devem ser acrescentadas às de um grande número de crianças. Neste caso, o fenômeno é facilmente explicado. A adaptação dos sentidos psíquicos ao organismo material, a partir do nascimento, opera-se lenta e gradualmente. Só se completa por volta dos 7 anos, ou mais tarde ainda, em alguns indivíduos. Então, olha que coisa interessante que Leon Denis está trazendo e que muitas mães não sabem. Vemos mães vir aqui dizendo, preocupadas, porque os filhos estão conversando com alguém que não vê.
Essa semana mesmo, foi no sábado agora, a mãe muito preocupada com a menina. Quantos aninhos aquela menininha tem? 6? Não, tem 4. 4 aninhos. Só que a menina é médium, mas é médium mesmo. Tem que ter muito carinho, evangelizar, dar o passe, para ela poder cuidar da vida dela, né? Mas ela conversa com um coleguinha que a mãe não vê, ou com a moça, ou com a mãe, ou uma senhora, e a mãe, mas não tem ninguém aí. Mas aí a menina vai, tem sim, mãe, você não está vendo a senhora aqui que está conversando comigo? E a mãe não entende. Está vindo aqui agora a casa espírita e nós alertamos que o problema não é médico. Eu não posso dizer para não ir ao médico, que eu posso dizer que o problema é mediúnico. Se for ao médico, vai tomar o remédio, vai tomar o remedinho, vai ter uma pequena melhora, vai retornar o problema e assim vai aumentando a dose. E a gente vê alguns loucos que não tinha nada de patológico, simplesmente mediunidade. Por isso estudamos aqui a mediunidade, para cuidarmos desses casos, quem vem nos procurar, ou quem procura uma casa espírita organizada. Então o que ele está dizendo, ó, a reminiscência de homens, o que é a reminiscência de homens ilustres? É a recordação, a lembrança. Reminiscência é isso, lembrança do passado. Em sua maioria devem ser acrescentadas de um grande número de crianças, como é o caso que nós acabamos de contar. Neste caso, o fenômeno é facilmente explicado. A adaptação dos sentidos psíquicos ao organismo material a partir do nascimento. Neste caso, o fenômeno é facilmente explicado. A adaptação dos sentidos psíquicos ao organismo material a partir do nascimento opera-se lenta e gradualmente. Só se completa por volta dos 7 anos ou mais tarde ainda em alguns indivíduos. Então, nas crianças, isso é natural, é normal. Ela vê o mundo invisível, participar dele. Depois dos 7 anos, normalmente depois dos 7 anos, 8 anos, né? A maioria, sim, 7 anos de idade, o espírito já adaptado ao novo organismo, ao organismo físico, ele deixa de ver, ele deixa de ouvir. Se for médium, se aquela criança for médium, ela vai ter isso aí para o resto da vida. O caso da Adilane, que está aqui ao lado, ela nos conta que, como criança, sofreu muito. E uma coisa que foi interessante, quando essa mãe trouxe essa criança, a criança estava reclamando de dor no ouvido, de muita dor. E foi ao médico. O médico olhou, não viu nada, não tem nada no ouvido, tem uma pequena irritaçãozinha. Passou lá um remedinho, mas continua a dor. Aí a experiência da Adilane disse para ela assim, olha, eu morria de dor no ouvido. Eu morria. Hoje ainda sinto dor. Enquanto o espírito eu não escuto o que o espírito está dizendo, meu ouvido dói. Enquanto eu não presto atenção, enquanto ele não diz o que ele quer dizer, meu ouvido dói. Eu sentia muito quando criança, eu botava o dedo no ouvido, eu não sabia falar, segundo a Adilane, e a mãe botando remédio. Qual é que botava no seu ouvido lá no mato? Leite do peito. Leite do peito. Sumo da flor de abóbora. O quê? Flor de abóbora, massa, faz Doce de abóbora? flor. Flor de abóbora. E nada disso adiantava. E hoje ainda ela sente dor no ouvido. Se o espírito chega e começa a falar e ela não entende, fala, e o ouvido começa a doer, incha, inclusive incha, fica inchado o ouvido. Fala para o Marquinhos ali na reunião ali, que eles já estão lá, na minha sala.
o ouvido incha. E a mãe, sem ter essa experiência, sofre junto com o filho. Mas essa mãe já ouviu a experiência da Adilane. Olha, não se preocupa. Quer dizer, se preocupa, né? Traz aqui para tomar passe. Traz aqui para evangelização. Porque ela precisa da evangelização. Ela precisa dos passes. É uma criança. É uma criança. Isso vai mostrando que o espírito, e muita coisa ele lembra da vida passada. A reminiscência. A Elizabeth Operti, que nós fomos na casa dela esses dias, é uma amiga nossa de muitos anos, lá do Leon Denis. Hoje ela mora lá em Teresópolis. E nós fomos lá fazer uma visita essa semana passada, né? Deu uma descansada lá no meio do mato. E ela falava que a filha dela, a filha mais nova, ali, não vai sair correndo não, ali no meio, aqui no meio do salão, a filha dela lembrava da vida passada, lembrava de tudo que aconteceu, como ela reencarnou, como ela escolheu a mãe. E ela disse que poderia nascer, tinham 6 mães para ela escolher, tinha mérito, né? Tinham 6 mães. Ela escolheu a Elizabeth Operti. Ela diz por que escolheu, como foi. No dia do parto, ela viu que a mãe, ela contava que a mãe passou mal, o pai levou a mãe para o hospital, telefonou para o médico, olha os detalhes, ligou para o médico, telefonou para o médico, o médico demorou um pouco e a mãe estava com dor, o médico chegou, estacionou o carro, subiu, foi para o quarto. Quando ele estava chegando no quarto, ele esqueceu alguma coisa no carro, ele voltou no carro, apanhou lá o que ele tinha que pegar lá, o objeto, retornou, aí ela disse assim, aí pum, eu não me lembro de mais nada. Ela nasceu. E ela contava isso até os 7, 8 aninhos, 9. E depois foi esquecendo. Depois de adulta, ela não lembra mais. É o que ela está dizendo aqui. Então, não são coisas incomuns. Ela lembrava lá da vida anterior. Lembrou até como escolheu a mãe. Por que escolheu aquela mãe e não a outra? Hã? Não me lembro o relato do porquê. Eu não me lembro, tá? Mas ela relatou, né? Mas ela relatou. Ela viu o médico operar ela. Preferiu a Beth. Até esta época, o espírito da criança, pairando em torno de seu envoltório, ainda vive até certo ponto a vida do espaço. Desfruta de percepções, de visões que por vezes impressionam o cérebro físico com lampejos fugidios. Assim foi possível recolher de certas bocas juvenis alusões a vidas anteriores, descrições de cenas e de personagens que nada tinham a ver com a vida atual desses jovens seres. Olha aí. Você lembrava da sua vida anterior, Dilane? Eu lembro. Lembra? Ainda até hoje lembra? Até hoje eu lembro. Você lembra por que você nasceu naquela família? Não, isso eu não lembrei não. Hã? Também nem quero lembrar isso não. Você lembra do momento que você nasceu? Eu lembro de eu nasci, de tudo. Eu no hospital, tudinho direitinho eu lembro. Mas minha mãe
Ela fala que eu não sou. Tá vendo? Ela fala isso. Então, ela ainda lembra. Nas crianças isso é comum, mas depois de 7, 8 anos, ele colocou 7, em alguns um pouco mais. Esquece. Mas se for médium mesmo, se vir com a mediunidade para ser trabalhada, isso vai continuar. Isso vai continuar. Tá? Lê um pouquinho. Aquelas visões. Aquelas visões. Deixa eu botar o óculos. Aquelas visões, aquelas reminiscências apagam-se geralmente na idade adulta, quando a alma infantil entra em plena posse de seus órgãos terrestres. Então torna-se inútil interrogá-la sobre aquelas recordações fugidias. Toda a transmissão das vibrações perispirituais cessou. A consciência profunda tornou-se muda. Até então, não se prestou a essas revelações toda a atenção que merecem. Os pais inquietos, com manifestações consideradas estranhas e anormais, ao invés de suscitá-las, procuram impedir que ocorram novamente. A ciência perde, assim, úteis indicações. Se a criança, quando tenta traduzir com seu linguajar pobre e confuso as vibrações fugidias de seu cérebro psíquico, fosse encorajada, interrogada, em vez de ser desencorajada, ridicularizada, poder-se-iam obter bons esclarecimentos sobre o passado, ao passo que, atualmente, na maioria dos casos, estes se perdem. Olha o que ele falou aqui nesses 2 parágrafos. Muito bonito, né? Essas reminiscências, no primeiro parágrafo, que a pessoa tem, vão se apagando e se apagam completamente depois que a pessoa entra na vida adulta. Foi o que aconteceu com a filha lá da nossa querida Beth. E aqui no segundo parágrafo ele está dizendo que os pais ficam inquietos com essas coisas, porque eles ignoram, então ficam preocupados. E como a ciência não admite a existência da alma, ela perde a oportunidade de analisar e ajudar essas crianças, né? E a ciência perde a oportunidade, como ele diz aqui, de saber de grandes esclarecimentos sobre o passado, em vez de ridicularizar as crianças, como às vezes algumas pessoas ridicularizam. Você foi alvo de chacota por causa disso? Sim, claro. Te chamavam de doida? Chamam de, até hoje na minha família eles falam que eu tenho síndrome de Down. Essas coisas. Falam, ó, a Adilane tem síndrome de Down. Você está vendo como é que é duro isso? A gente está rindo aqui porque é diferente. Porque a gente já conhece. A gente está rindo aqui da ignorância dessas pessoas. E olha, também vou pegar aqui de novo a Edilane como exemplo. Ela diz que teve um primo, o primo já morreu, né? Que tinha as mesmas características
E os pais, como tinha lá posses, levou para o médico, acabou internando, ele ficou internado até morrer. Quantos anos ele ficou internado, Dilane? 38 anos ele desencarnou. Ficou 38 anos internado. Ele desencarnou no hospital psiquiátrico, tomando choques e remédios. Ela deu sorte, porque a mãe não tinha dinheiro para pagar a clínica, e então foi lá na rezadeira, na igreja, o Chico ajudou, até o Chico ajudou, para ela estar hoje aqui um pouco melhor. Então, está estudando. Está estudando, já sabe que não tem a síndrome de Down, mas isso é muito sério para criança que tem isso. A mãe estava apavorada no sábado com a filha. E a filha entrou na sala da evangelização, ela saiu de lá enlouquecida, chorando. Eu acho que para a mãe, né, pensa mesmo que o filho é doente, né? Hoje em dia, eu vendo o desespero delas aí com os filhos, né, principalmente dessa, né? Eu lembrei da minha mãe, eu falei assim, cara, imagina o desespero da minha mãe. Hoje eu entendo. O desespero da mãe. Desespero. Agora, um fato interessante. O pai da menina é médium. Já veio aqui já há um tempo atrás. Há uns 3 anos atrás. Ele vem quando quer. E quando ele chega, quando ele vem, é que ele está com o espírito incorporado. E é ruim de tirar o espírito dele, né? E ontem, ele vendo aquilo tudo, ele incorporou o espírito, ele ficou em pé, duro. Ele ficou duro assim em pé. E a gente deu passe nele, chamava ele, dei tapa no rosto dele. Eu vou contar uma coisa engraçada. Eu falei para ele, você é vascaíno, né? Aí ele abriu o olho. Aí que ele abriu o olho, eu falei, então ninguém... Aí ele falou, abriu o olho, ele foi melhorando, falei, você é Vasco? Ele, não, eu sou Flamengo. Eu falei, até para desincorporar espírito, olha aí, se falar o nome, desce tudo, né? Aí ele melhorou, tá aqui, brincadeiras à parte, a gente deu o passe, conversou com ele, falei, você sabe que a sua filha tem, você tem a mesma coisa, só que com ela é mais acentuado. E ela é uma criança, então precisa de cuidados, de mais cuidados. Você já é um adulto. Pois é. Vem cá, Adri. Quantas pessoas? Vamos lá. Vem, passa aqui, ó. Vem. Elas não falam. Olha a ignorância. A menina evangélica não quer ajuda daqui, não quer nem dar o endereço do hospital, porque não quer que coloque o nome aqui para ser ajudada. Tá vendo? Tá vendo? É a ignorância. É a ignorância. Tá vendo? Pois é.
Pois é, não quer ajuda. Vamos lá, vamos continuar aqui. No Oriente, onde a doutrina das vidas sucessivas está difundida por toda parte, dá-se mais importância a essa reminiscência. Lá elas são registradas, examinadas na medida do possível e, com frequência, reconhecidas como verdadeiras. Disto eis uma prova entre mil. Aí ele vai dar aqui um exemplo. Então, lá no Oriente, por aceitarem mais essa parte espiritualista, dá-se uma atenção maior a esses casos de reminiscência. Vamos ao caso. Uma correspondência de Sila, Índias Orientais, ao Daily Mail. Quem é Daily Mail? Reproduzido por Lamartine. Paris. Relata que um menininho nascido naquele distrito é considerado como a reencarnação do falecido senhor Tucker, superintendente da região, assassinado em 1894, por Discoites, que eu não sei o que é isso. A criança se recorda dos mínimos incidentes de sua vida precedente. Quis ser levado a diversos locais que eram familiares ao senhor Tucker. No lugar do assassinato, pôs-se a tremer e ficou aterrorizado. Estes fatos são bastante comuns em Burma, acrescenta o jornal, onde os reencarnados que se lembram do seu passado são chamados Winsas. Então, olha só que coisa interessante. O menino lembrava que era a reencarnação de um senhor que foi assassinado. E lembrava de tudo, dando os detalhes, indo até o lugar em que ele morreu. E ali onde ele morreu, ele tremeu muito, né? Ficou aterrorizado. É como se o seu filho, daqui a pouco, lembrasse de uma vida anterior, de quem ele foi. Está entendendo? Porque ele já teve uma vida antes dessa. Ele pode lembrar, pode não lembrar. Esse é o correio diário. Lá é o correio, aquele nome que eu não sei o que era. O senhor C. de Lagrange, cônsul da França, escrevia de Vera Cruz, no México, a Revista Espírita, no dia 14 de julho de 1880. Vai lá, lê aí o relato do cônsul da França. Há 2 anos, tínhamos em Vera Cruz um menino de 7 anos que possuía a faculdade de médium, curador. Diversas pessoas foram curadas, seja pela imposição de suas mãozinhas, seja através de remédios vegetais que ele prescrevia e afirmava conhecer. Ao lhe perguntarem onde aprendera aquelas coisas, respondia que, quando era grande, ele era médico. Portanto, este menino lembra-se de uma existência anterior. Olha que coisa interessante. Um menino de 7 anos receitava remédio e curava com as próprias mãos. E lembrava que era médico na vida passada. Olha aí, a reminiscência. Com 7 anos de idade. Com 7 anos. Esse aí ele vai lembrar, hein? Esse piolho aí que está no seu colo aí. Ele lembra. Ele lembra que ele. Vamos ver quando ele crescer mais um pouquinho. Continua aí. Aí continua. Falava com dificuldade. Seu nome era Júlio Afonso. E nascera em Vera Cruz.
Aquela surpreendente faculdade desenvolveu-se nele aos 4 anos de idade. Muitas pessoas incrédulas de início ficaram impressionadas com o fato e hoje estão convencidas. Quando está sozinho com seus pais, repete-lhe com frequência: Pai, você não deve pensar que eu vá ficar muito tempo com você. Estou aqui apenas por alguns anos, pois tenho que ir para lá. Esse lhe perguntam: Mas para onde você tem que ir? para longe daqui, onde a gente é melhor do que aqui. Este menino era muito sóbrio, nobre em todas as suas ações, perspicaz e muito obediente. Pouco tempo depois, faleceu. Olha que coisa interessante. Ainda sabia que ia morrer e que ia ficar pouco tempo aqui. Que ia ficar pouco tempo aqui na Terra. A Dona Ivone, ela não é do tempo de Leon Denis, senão Leon Denis ia citar o caso da Dona Ivone, que lembrava da sua vida anterior. Lembrava do pai, dizia para o pai assim, o pai da atual encarnação: você não é meu pai. E ela descrevia o pai da vida anterior. Como nessa vida ela era pobre, ela lembrava muito da vida anterior em que ela era rica e sentia a falta das suas roupas, sentia a falta do seu castelo, sentia a falta do conforto que ela tinha. Mas ela lembrava que tinha se suicidado. Ela lembrava como foi o suicídio, aonde foi, como foi retirado do rio, aonde o corpo foi enterrado. E ela dizia assim: se eu fosse em Portugal, apesar dos anos, pode ser que tenha modificação, mas eu sei aonde é a sepultura, a cova rasa que meu corpo foi enterrado. Porque um suicida naquela época não podia ser enterrado nos cemitérios. Pelo prestígio que meu pai tinha na época, deixaram que enterrasse no cemitério, numa cova rasa. Ela lembrava de tudo. Pois é, né? Que quanta ignorância. Aí ele continua aqui, o Banner of Light de Boston. A bandeira de luz de Boston. Banner of Light, bandeira de luz? É. Banner é bandeira. De Boston, de 15 de outubro de 1892, publicava o seguinte relato no honorável Isaac G. Foster, também inserida no Globo Democrático de São Luís, em 20 de setembro de 1892, no Brooklyn Eagle e esses nomes lá em inglês. Vamos lá o que ele publica. Lê aí, Edilane. Há 12 anos eu morava no condado de Eufragan. Condado, né? Condado é um pequeno lugarejo, E lá perdi uma filha, Maria, no momento em que ela entrava na puberdade. No ano seguinte, fui morar em Dakota. Ali tive, há 9 anos atrás, uma outra filha, a quem demos o nome de Nelly. Quando começou a falar, dizia que não se chamava Nelly, mas sim Maria, que este era o verdadeiro nome que lhe déramos outrora. Voltei ultimamente ao condado afegão para
resolver alguns negócios e levei Nelly comigo. Ela conheceu nossa antiga casa e muitas pessoas que nunca tinha visto, mais que minha primeira filha, Maria, conhecera muito bem. A 1 milha fica a escola que Maria frequentava. Nelly, que jamais a vira, fez dela uma descrição exata e expressou-me o desejo de revê-la. Levei até lá e, ao chegar, foi direto ao lugar em que sua irmã se sentava e me disse: esta cadeira é minha. Que bonitinho! A menina, a Cília, então vamos resumir, morreu. 1 ano depois ela teve uma outra filha. A Cília, quando começou a falar, disse que o nome dela era Maria, o mesmo nome anterior. Falou assim: era assim que você me chamava anteriormente. Falou da vida de Maria, falou da escola onde estudava, quis rever a escola, mostrou a carteira onde sentava. Olha que lembrança espetacular da vida anterior. Quantos casos interessantes traz Leon Denis para a gente analisar. O Jornal de Debates, de 11 de abril de 1912, em seu caderno científico, assinado por Henri de Varig, cita um caso semelhante, extraído da obra do Sr. Field Hall, que dedicou a longas pesquisas sobre a questão. Há mais ou menos meio século, 2 crianças, um menino e uma menina, nasceram no mesmo dia, na mesma aldeia da Birmânia. Mais tarde, casaram-se e, depois de terem formado uma família e viverem virtuosamente, morreram no mesmo dia. Tempos difíceis vieram e 2 jovens, um rapaz e uma moça, tiveram de abandonar a aldeia onde ocorrera o primeiro episódio. Estabeleceram-se bem distante de lá e tiveram 2 filhos gêmeos, que, ao invés de se chamarem por seus próprios nomes, tratavam-se entre si pelos nomes daquele virtuoso casal falecido. Os pais ficaram surpresos, mas logo compreenderam. Para eles, o casal virtuoso reencarnara em seus filhos. Quiseram tirar a prova. Levaram os 2 à aldeia onde anteriormente nasceram. Eles reconheceram tudo: estradas, casas, pessoas e até as roupas do casal, conservadas, não se sabe por que motivo. Um deles lembrou-se de que pedira 2 rúpias emprestadas a uma pessoa. Esta ainda vivia e confirmou o fato. O senhor Fielding Hall, que viu os 2 meninos quando tinham 6 anos, achava que um tinha uma aparência mais feminina. Ele abrigaria a alma da mulher morta. Antes da reencarnação, dizem eles, viveram algum tempo sem corpos nos galhos de árvores. Porém, estas lembranças longínquas foram ficando cada vez menos nítidas e pouco a pouco se apagando. Que coisa interessante, né? 2 casos interessantes, mas muito interessantes da menina Maria, né? Que a filha batizou de Nelly, né? Eu vou botar Nelly, que é mais fácil. Chamou de Nelly, mas que já meu nome não é Nelly, meu nome é Maria, e lembrava da vida anterior. Continua aí. Esta percepção das vidas anteriores se encontra também excepcionalmente em alguns adultos. Vai, Edilane. O Dr. Gaston Deville, número de janeiro a abril de 1914, relata um caso marcante de renovação de recordações em estado de vigília. A senhora Laure
conhecida em Paris por suas curas através do magnetismo. Afirmava há muito tempo: lembra-se de uma outra vida. Lembrar-se de uma outra vida. Passada em um local que descrevia e dizia que reveria algum dia. Declarava ter vivido em condições determinadas, com precisão, sexo, posição Então, social. O que ela lembrava? Lembrava do sexo, posição social, nacionalidade e etc. Desencarnado há certo número de anos, em consequência de uma tal doença, a este respeito recolhera-se testemunhos exatos. Tendo ido à Itália em março de 1913, reconheceu a região em que vivera. Percorreu os arredores de Genova e reencontrou sua casa, conforme a descrevera, graças à ajuda do senhor Caculei, um psiquista erudito de Genova. Encontramos, diz o doutor, nos registros da paróquia de São Francisco. Cadê? Sexo, condição social, nacionalidade, idade, causa-morte, etc., foram confirmados. Então estão aí casos interessantíssimos de reminiscências de vida passadas. Aí as pessoas dizem: poxa, mas ninguém veio para me explicar isso? Ninguém veio de lá para me falar isso? São inúmeros os casos relatados em revistas sérias na Europa. E agora, no parágrafo, no tópico seguinte, ele vai falar do mundo dos testemunhos do mundo espiritual. Vamos parar por aqui, que nós já vimos essa ideia. Estamos aí já com 45 minutos de estudo. E semana que vem a gente continua com esses belos relatos aqui do nosso Leon Denis. Alguma pergunta? Mestre Jesus, muito obrigado pela manhã de estudos. Muito obrigado, Leon Denis, mestre e amigo de todos nós, que vem dar continuidade à nossa doutrina espírita, ratificando com as experiências que hoje estudamos a vida de além-túmulo, com a lembrança, com a reminiscência de alguns exemplos trazidos a todos nós. Muito obrigado pelo teu trabalho e o legado que nos deixou. Muito obrigado ao Altivo, a esta casa de amor que nos recebe com todo carinho, que nos abraça, que nos instrui, que nos consola, que cura as nossas feridas morais, espirituais e físicas. Muito obrigado. Em nome, então, do nosso irmão Altivo, em nome da direção espiritual da nossa Casa de Amor, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus, do amor de Deus acima de tudo, que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje, em torno da obra O Problema do Ser e do Destino. Que assim seja. Graças a Deus.